E quando a gente pensa nos nossos desafios, a pergunta é por que mais uma igreja? Por que precisamos de uma igreja em Pinheiros? Por que precisamos de uma igreja aqui na região da Fradique? Por que São Paulo precisa de mais uma igreja? Isso é uma pergunta legítima, é uma pergunta importante a ser feita também. Uma outra pergunta talvez você esteja se fazendo é por que eu preciso dessa igreja? E por que para mim talvez seja importante fazer parte disso? Então, isso é uma coisa que eu tenho me perguntado já há algum tempo. Eu estava conversando com a Marli aqui, eu já contei para vocês como essa pergunta, esse questionamento com Deus sobre essa região e sobre ter uma comunidade de fé aqui, uma igreja aqui, vem no meu coração desde 2014, dando uma imersão de inglês aqui na rua, aqui um pouquinho lá acima, e hospedado do outro lado, também aqui na mesma rua. E desde esse tempo a gente vem observando algumas coisas tanto no cenário evangélico como também no cenário da nossa cidade. E alguns desafios que nós vamos trabalhando aos poucos, conversando aos poucos sobre isso. Eu não quero fazer aqui toda uma discussão sobre isso hoje, mas nós somos desafiados a pensar como nós precisamos de fato voltar ao evangelho e fazer perguntas de novo para a Bíblia a partir do momento das perguntas que estão sendo feitas pela cidade, pelas pessoas, pela nossa sociedade. E a primeira coisa que a gente tem que se perguntar quando olhamos esses dilemas, os desafios da nossa cidade hoje, é pensar, em primeiro lugar, como nós evangélicos temos errado o alvo em olhar para as Escrituras e em responder ao mundo e responder à sociedade nos grandes dilemas que nós vivemos hoje. Porque muitas vezes as nossas respostas não vão de uma análise ou de uma reanálise das Escrituras, mas vão das nossas próprias ideologias, dos nossos próprios sistemas, das nossas próprias heranças que nós recebemos da própria sociedade. E esse passa a ser o filtro, o óculos com que nós observamos o mundo. Um dos princípios que foi trazido na reforma protestante é o princípio de reformado, mas reformando sempre. Isso quer dizer que a gente sempre tem que olhar para as Escrituras e sempre partir do ponto que pode ser que nós estejamos errados. Sempre precisamos voltar para a Bíblia e perguntar, será que a minha leitura de mundo, será que a minha leitura de vida, será que a minha leitura de sociedade não está contrário ao que a Bíblia diz? Um pensador cristão do começo do século XX e escritor, jornalista, Chesterton, certa vez ele disse que o problema não é que o cristianismo, o problema não é o cristianismo, o problema é que as pessoas acharam ele muito difícil e nem tentaram. Há muitas maneiras mais fáceis de nós vivermos uma vida religiosa e de nos sentirmos bem com isso, mas o desafio de olharmos para o texto bíblico e de reavaliarmos o nosso coração, a nossa visão de mundo, a nossa visão de sociedade, sempre precisa estar presente. Então, uma das razões por que nós entendemos a importância de uma nova comunidade aqui é porque, à medida que nós vamos nos acostumando com o linguajar evangélico e com o linguajar da cristandade, de um mundo que se diz cristão, nós vamos nos afastando dos conceitos bíblicos, da análise profunda das Escrituras e vamos repetindo certos jargões que não respondem às perguntas do mundo moderno ou do mundo da modernidade tardia que nós estamos vivendo hoje. Então, nós precisamos que, através de como comunidade, repensar e olhar de novo e analisar as Escrituras, partindo de alguns pressupostos que são imutáveis no decorrer dos séculos e dos anos, mas as nossas percepções talvez precisam ser mudadas.